o engenheiro Júlio Pettini. Engenheiro civil, grande amigo nosso. Uma honra ter você aqui, Júlio. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero poder contar algumas histórias aí para vocês. Porque história o Júlio tem, hein? O Júlio é um contador de histórias. Eu gosto. Júlio, é diferente trabalhar como engenheiro no Brasil e no Equador, por exemplo? A diferença de trabalhar como engenheiro, não, porque você trabalha com engenharia, né? A diferença é você estar num outro país, uma outra cultura. Eu falo assim, construção é praticamente quase tudo igual. O que difere são as pessoas. Então, você tem que se aculturar, você tem que conhecer como são as pessoas em outros países, você tem que entender como eles vivem, o que eles comem. Entendeu? Pedreiro equatoriano é igual pedreiro brasileiro. Albanil. Em espanhol, o pedreiro se chama albanil. Sim, é praticamente igual. Eles são praticamente usam as mesmas ferramentas, não tem muita diferença. Assim, peculiaridades. Só que eles têm metodologias de execução diferentes, mas é coisa muito simples. E eles respeitavam, assim, vem um engenheiro brasileiro? Então, o respeito para a gente ser expatriado, estrangeiro, trabalhar em outro país é muito grande. Até dos engenheiros de lá, eles nos tratavam... Eu não tinha, assim, para o pessoal de campo, ninguém me chamava de Júlio. Não Júlio, né? Julio, que se pronuncia em espanhol. O pessoal me chamava de engenheiro. Você é chamado pelo título. Então, por exemplo, se você fosse para o Equador, vai te chamar arquiteto. Se você não tem uma faculdade assim que te dê um título, eles chamavam de licenciado, né? Advogado. Então, eles têm esse tratamento, certo? Assim, lá o pessoal que trabalhava comigo chamava de Dom Julio, mas o dom é mais por respeito, por consideração, né? O equatoriano é um povo muito respeitoso. Eles gostam de tratar bem, então eles reconhecem isso. E lá, sim, a diferença basicamente é isso, né? Dom Julio. Dom Julio. Posso falar o nome da construtora que você trabalhou? Sim, pode falar. Trabalhei lá entre estagiar E qual a construtora que você trabalhou? A construtora Norberto Debrecht. Hoje ela não existe mais com esse nome, mas foram aí 16 anos de muito aprendizado. E essa experiência na Odebrecht te levou para que lugares? Onde você já trabalhou como engenheiro? André, vou te falar assim, eu fiz faculdade, eu nunca pensei em morar em Rio Preto. Mas assim, para fazer faculdade eu também não quis sair de Rio Preto, eu fiz em Rio Preto. O dia que eu me formei, eu não queria mais ficar aqui. Então, eu sempre fui um cara que falei, se eu for ganhar dinheiro, eu tenho que sair para a vida. Então, a Odebrecht me proporcionou isso. Então, assim, eu morei pela Odebrecht, morei em cidades. Eu saí daqui e fui morar em Araraquara, primeira cidade, fazer uma obra ali. Depois eu fui para São Paulo, Rio de Janeiro. Voltei, fui para o Equador, né? A gente está falando isso, mas que cada obra demora em torno de 2, 3 anos. Então, não foram muitos locais, mas morei. Mas a construção civil já me levou para morar em São Luís do Maranhão, já me levou para morar no sul de Minas, aqui, Varginha, esses locais. Eu já morei em muito lugar, conheço muita coisa, já passei demais já. O Equador foi em que ano que vocês moraram lá? Eu fui para lá, para o Equador, em agosto de 2011. Eu fui para o Equador. Acho que uma semana antes do Dia dos Pais aqui. Eu lembro dessa data muito forte na minha cabeça, porque eu fui e no domingo próximo, posterior à minha viagem, era Dia dos Pais aqui. E voltei em abril de 2015, voltei para o Brasil. Bastante tempo. Foi bastante tempo. E foi com a família toda? Não, eu fui para lá, fiquei... Porque assim, quando eu fui para lá, eu não tinha uma obra definida. Então você não pode levar o Odebrecht, essas coisas, a gente não podia levar a família. Então eu fui por um convite que queria ir porque achava que seria bom para mim, para a carreira. Então fiquei lá 6 meses, aí começou a obra, aí eu levei a família toda, né? Então a Juna e as meninas foram aí 6 meses após a minha ida. Aí já tinha obra, já estava alugamos casa e tal, as meninas foram estudar em colégio americano, então as minhas 2 filhas praticamente foram alfabetizadas em inglês. Para mim foi um marco na minha vida, porque
dizia a Juna, e o que elas tiveram nessa fase, se eu tivesse no Brasil, na época eu não teria condições de pagar. E a empresa me proporcionou tudo isso, né? Então, dar esse estudo para eles. Que obra que você ficou lá? O que você fez lá? Eu fui para lá, a primeira obra que eu cheguei, eu fui trabalhar numa obra que chamava-se Ruta Viva. Que significa? A Ruta Viva é rota viva. É porque o aeroporto de Quito era no centro de Quito e eles estavam construindo um aeroporto mais distante, num vale, porque Quito está ali a 3.600 metros de altura, e os aviões desciam no meio dos prédios. Então, chegava a acontecer algum tipo de acidente, então o presidente estava construindo um aeroporto mais longe, que era uma outra empresa que construía, e a gente tinha o projeto nosso de levar a rodovia, não do centro de Quito, mas num trecho ali, fazer uma pista, 3 faixas, teria mais ou menos, se eu não me engano, 17 quilômetros, por esse vale, cortando bairros, porque os bairros foram construídos, mas deixaram o espaço para implantar essa rodovia. E aí, só que a dificuldade dessa rodovia é que você tinha, você chegava lá, agora eu não vou me lembrar o nome mais espanhol, mas você tinha tipo umas valas enormes que você chegava próximo ao barranco, você tinha 15 metros de profundidade, reto. Nossa. E a casa ficava ali do lado. Nosso escritório ficava assim, você chegava, tinha uma grade, você olhava, era 15 metros de profundidade. E está em cima de rocha, né? Coisa impressionante. Coisa que a gente não vê no Brasil, então. Lá você olhava, aqui a gente olha só vê planície, lá você olha você vê. É um vulcão. Quito é circundada por 4 vulcões, né? E Quito é nível do mar? Não, Quito... a gente morava a 3.600 metros de altura. A cidade de Quito fica. Aí você tem um vulcão, que é o Pichincha, e você pega um teleférico e sobe pelos teleféricos, você vai a 4.200 metros. Nossa! Assim, dentro da cidade mesmo. A Bruna foi, as meninas foram no local. E aí, de Quito, você desce, existe um vale, o mais famoso era o Cumbaiá, que na minha casa, onde eu morava num monte chamado Monte Serrim. Vou te falar, eu entrava na portaria do meu prédio, eu entrava eu entrava no quarto andar e descia pro segundo onde eu morava. Você já viu descer no elevador? Eu descia, eu não subia. É impressionante. Então você vê o jeito onde a gente morava. E aí a minha sala eu olhava, eu via o Vale de Cumbaiá todo. Então de manhã eu acordava com um tapete de nuvens, no outro dia num tapete de iluminado, então dependendo do tempo. Eu falo pra Juna que são várias... E a sensação? A sensação do ar, já tem a sensação de ar rarefeito? Então, quando você chega lá, existe um ditado que fala assim: dormir solito, comer pouquito e andar despacito, né? Que é comer pouco, andar devagar e dormir sozinho. Por quê? Pra gente se acostumar, porque o que acontece com o nosso organismo? Você chega lá, o ar é mais rarefeito, você tem menos oxigênio, você está na altura. Então, teu corpo passa por um processo de produzir células vermelhas, glóbulos vermelhos. E esse processo, há pessoas que passam mal, dão tontura. Praticamente isso é assim. Tem gente que chega a passar mal. Tem gente que demora 3 dias. Tem gente que são 5 dias. Eu lembro assim que eu cheguei no outro dia, eu me senti forte. Aí você toma um Dramin, um remédio assim, para você dar uma tranquilizada. Mas você sente o ar rarefeito. Depois você acostuma. Ô, Júlio. E para as crianças, foi tranquilo eu vou te falar essa que as mudança? crianças nem sentiram. Ô, Júlio, e tua experiência com as obras no Brasil? Você trabalhou no Maracanã também? Sim, aqui no Brasil eu trabalhei no Rodoanel, Mário Covas, no Anel Sul, né? Porque o primeiro foi feito o Oeste, depois o Sul, fizeram o Leste e o Norte, que está aí por terminar, faz uns 4, 5 anos que ela está até parada. Eu fiz o Anel Sul, ali na região na época eu era um engenheiro um pouco maduro, não tinha nível de gerência. Eu fiz os viadutos que ficam todos sobre a rodovia Anchieta, perto da Volkswagen, ali era a minha responsabilidade. E ali 2 anos e meio. Ali tinha muita questão ambiental, não tinha? Basicamente a obra era ambiental. O problema da obra era ambiental. Só que no meu caso, na minha frente de serviço, eu não tinha problema com o meio ambiente.
eu tinha problema com a Ecovias, porque eu fazia todos os viadutos sobre a rodovia Anchieta, que era operada pela Ecovias. Então, minhas reuniões eram com a Ecovias. Eu tinha o desafio de colocar guindaste. Então, assim, teve várias noites que eu virei à noite, montando estrutura metálica, parando guindaste de 400, 500 toneladas na rodovia Anchieta. Guindastes que só podem andar noturnamente. Eu tive um caso muito sério que eu fechei a Anchieta até 10 horas da manhã, fiz um congestionamento de 40 quilômetros. E fui aplaudido no final porque consegui fazer o que tinha que fazer, não parei a obra, você entendeu? Mas é assim, e depende, dentro de São Paulo, depois eu fui para um projeto chamado Aquapolo, que ia levar uma adutora de água de reuso, que ali uma planta da Sabesp, que era uma parceria público-privada, que a Odebrecht praticou muito isso. Pegar água ali na Avenida Almirante Delamare, do lado de Heliópolis, uma estação de tratamento de esgoto ali, a gente pegava a água do terciário, passava numa osmose reversa, filtrava e botava numa adutora de 900 milímetros, 90 centímetros, e mandava para a Petroquímica União, que era lá em Mauá. Eram 19 quilômetros de adutora pela Avenida do Estado. Aí foi um desafio também levar essa adutora pela Avenida do Estado, de Deus. Fechando a avenida, sendo xingado todos os dias. Sobra complexa, hein? Você entendeu? Porque era trânsito, né? A gente atrapalhava muito o trânsito. Então, ninguém gosta de estar preso no trânsito por causa de obra, né? E trânsito de São Paulo é fácil, né? Trânsito de São Paulo se acostuma. Eu não gosto, mas... adoro São Paulo para passear, para morar, acho que não voltaria a morar mais lá não, já passou minha fase. Ô Júlio, e por exemplo, no Maracanã, quando você trabalhou, você lidava com quantos colaboradores lá numa obra? Então, quando eu cheguei lá no Maracanã, o Maracanã já tinha acho que mais ou menos, entre estudo e tudo, tinha mais ou menos um ano, vamos falar assim, quase uns 2 anos, assim, entre estudo e viabilizar a obra, né? O primeiro desafio lá foi manter a elipse do Maracanã. O Maracanã é uma elipse, então o Estado quis manter a elipse, então nós tivemos o desafio. Patrimônio histórico, né? Aí eu já cheguei, o Maracanã tinha 2 níveis de arquibancada. E quando eu cheguei, o nível superior já tinha sido demolido, porque o Maracanã hoje é uma rampa só. Né? Ele não tem 2 níveis, não tem geral, né? Isso, a geral não existe mais, né? Tudo virou cadeira. E eu cheguei lá na fase da demolição da cobertura do Maracanã, que era de concreto. Então foi legal ver demolir, foi uma técnica, uma empresa gastava muito com engenharia, então você trabalhava com muita gente assim de alto nível, de alto conhecimento. A técnica usada lá, o pessoal usou. A demolição foi usada, fizeram umas estruturas metálicas, um guindaste para segurar a peça e um cabo, uma corda de diamante que usa para cortar rocha. Essa técnica é usada para desmonte de rocha, para o pessoal que trabalha com granito ali no Espírito Santo. Trouxeram essa técnica de lá, é basicamente uma roda, uma máquina que roda, põe a corda, vai lá na ponta, fio de corte. E ela vai puxando a corda e vai cortando a estrutura, vem cortando tudo. Aí na hora que acabava de cortar, o guindaste que estava com a peça já colocada, engatada, soltava, o guindaste pegava, colocava a peça lá embaixo, as máquinas britavam essa pedra, jogava num britador portátil, ele moía, praticamente vira um solo, né? E aí você mandava para botar fora, aterro, essas coisas, uma parte ficou dentro do Maracanã, outra parte foi mandada para botar fora. Isso foi uma obra muito legal, eu cheguei lá, tinha mais ou menos uns 300 funcionários, 11 meses depois, quando eu saí de lá, já estava com... Na minha frente de serviço tinha 8.000, 6 de dia e 3 à noite, entre subcontratistas, empresas. Nossa, e não era só gente. funcionário da empresa, né? Lembrando que o Maracanã não era uma obra da Odebrecht, era um consórcio entre Odebrecht, Andrade e... Agora não vou me lembrar a terceira empresa. Mas eram 3 empresas que eram um consórcio, chamava Consórcio Maracanã, né? A Odebrecht fazia parte desse consórcio. E como se faz o gerenciamento de tanta gente junto assim? Cara, eu vou te falar que eu cheguei lá, é isso que eu falo, porque eu estou te falando que fazer obra é administrar pessoas, então
eu tive que ter um amadurecimento muito grande, porque é uma loucura. Você chega na obra 15 para 7 da manhã, 10 da noite é 5 minutos. Porque você conversa com tanta gente, você resolve tanta coisa, você fala tanto. A sobrecarga é muito grande, entendeu? Então, A e pressão você é muito precisa de grande, muita né? gente para te ajudar. Porque você não consegue resolver um problema pontual. Se você pegar para resolver um problema pontual, o dia passa e você não resolveu os outros. Então, eu me policiava muito porque eu tenho um negócio em mim que você sabe que você dorme e parece que você tem um monte de coisa para resolver. Não desliga, né, a parece mente. que você fala, nossa, eu tinha que ter resolvido mais coisas, eu resolvi menos. Mas o que você resolveu é tão grande que você não imagina. Então, você fica meio que no automático, assim. E ao mesmo tempo é uma obra de visibilidade, não só aqui no nosso país, né? Porque Maracanã é Sim, famoso no mundo. Lá a gente... Eu também não sabia. Quando eu fui para lá, eu descobri que depois do Cristo Redentor, o Maracanã é a segunda... É o segundo ponto turístico do Rio de Janeiro mais visitado. Não mais famoso, mais visitado. Até mais Pelos visitado turistas. do que o Pão de Açúcar. Nossa. Eu não sabia disso. Não sei se isso mudou hoje, mas naquela época o pessoal me contou. Porque o turista gosta de muito ver o Maracanã, né? Porque tem história. Até descobri que a expressão para inglês ver foi criada lá. Porque quando o Maracanã foi construído em 1950, e a gente foi demolir o Maracanã, tinha muito mosaico, de muitos painéis, tal. E o Maracanã gastou-se uma floresta de madeira para ser feito em 1950. Então, eram ingleses, que acho que eram projetistas, eram engenheiros, e eles vinham, ficavam um período e depois voltavam para a Inglaterra. E no período que eles vinham, o pessoal fala, dá uma ajeitada que é para o inglês ver. Então, criou-se essa expressão para inglês ver lá. Tinha até um painel que contava essa história, muito interessante. É uma expressão muito usada em obras. Que nasceu dentro da obra, né? Acho que hoje dá uma limpada aqui, é pro engenheiro arquiteto vinha dar uma olhada, né? Ou pro dono da residência. Ô, Júlio, a gente falou bastante da tua atuação dentro de uma empresa consolidada que teve obras mundiais, tem ainda, né? E como que é a tua atuação como empreendedor? André, eu vou te falar assim, o desafio é muito grande, porque, vamos te dizer, quando eu saí da Odebrecht no Equador, eu estava em uma obra que custava 380 milhões de dólares. Tá? Então, uma obra financiada pelo BNDES, então eu tinha um centro de resultado de quase de 150, era 150 milhões, quase isso, estava sob minha responsabilidade. Aí você vem para Rio, eu saí da Odebrecht como todo mundo saiu, né? A empresa passou por tudo que vocês sabem, a história que está na mídia, e eu fui demitido como todo mundo, voltei para São José do Rio Preto e me propus a não sair mais daqui. Então a minha primeira impressão foi, estou desempregado. Aí eu peguei e falei, não, eu vou empreender, eu vou virar um empresário. Vai criar uma história Porque nova, na Odebrecht, a gente já tinha esse nome, a gente não era engenheiro, nós éramos empresários do nosso próprio negócio. E cada obra lá dentro era um CNPJ, cada obra era um CNPJ. Então eu criei o meu CNPJ, né? Eu já tinha CNPJ, e fui ser dono da minha empresa. Qual era o maior desafio meu? Você, como se diz, você conseguir se destacar, fazer a empresa crescer, entender como funciona uma empresa. Eu sabia como a empresa gigante funcionava, mas eu não fazia tudo. Você não tinha atuação no mercado. Não tinha atuação, eu não tinha noção nenhuma da área comercial. Eu era um cara técnico. Eu trabalhava numa área técnica. Eu era de produção. Produção, basicamente, numa grande consultora, é só obra. Uhum. Entendeu? Mas você participa das coisas estratégicas, mas você participa como contribuindo, Numa determinada não alçada. fazendo. Agora, na empresa agora que eu tenho, então, assim, vamos dizer, a gente brinca, é uma expressão que a gente fala muito, a gente lava, passa e cozinha e serve, e se o cliente quiser mais um pouquinho, a gente serve mais um pouquinho. Você entendeu? Então, o desafio de uma empresa, de montar uma empresa é isso, é você estar sempre atento ao mercado, você está sempre prestando atenção nas conversas. Muitas vezes, numa pequena conversa, você conquista uma obra. Eu também já tive obra assim de
alguém me ligar, ó, você quer a obra tal? Eu fui lá e peguei a obra, você entendeu? É difícil, basicamente é o que a gente fala que A vida de empresário é completamente diferente, né? a vida de empresário é diferente. Você tem que estar muito atento, muito ligado em tudo, você tem que estar prestando atenção nas coisas que estão ao seu redor. Eu falo, você tem que ter um sexto sentido, né? Que eu acho que na mulher é até mais fácil que no homem. Mas você tem que ter esse sexto sentido para você interpretar o que está acontecendo, para você pegar o serviço. Porque ao mesmo tempo que você está lá na linha de frente com o cliente, você está também cuidando dos peão, né, na obra. Também. Como eu tenho um sócio, a gente divide um pouco isso. Mas também é isso. Você tem que cuidar da obra, você tem que cuidar do cliente, você tem que dar satisfação. E a construção, ela tem muitos atores, né? É muito empreiteiro, é o empreiteiro da alvenaria, é o empreiteiro do gesso, é o empreiteiro da pintura, do piso. E é muita gente para você gerenciar e muitas pequenas empresas juntas, né? Muita gente vira para mim e fala assim, nossa, como é que você aguenta isso? Porque eu não tenho paciência para cuidar de obra, para ver obra e tal. Mas eu falo, gente, é o que eu fiz, é o que eu estudei, é o que eu gosto de fazer, é onde eu sei ganhar dinheiro. Então, assim, é o meu dia a dia, não tem jeito de fugir. É todo dia uma ligação, uma hora é uma coisa, outra hora outra coisa. A gente tem o dia de pagar, a gente tem o dia de fazer a obra, a gente tem o dia de atender o cliente. Sempre que o cliente está participativo na obra, porque para mim é difícil quando o cliente não participa, porque você fica perdido, você não sabe se ele está gostando, se ele não está gostando, e eu gosto muito de feedback. Então eu dou muito feedback. Muitas vezes a gente erra até dando muito feedback, mas eu gosto que a pessoa saiba o que eu estou fazendo. Sim. Para não gerar dúvida, né? Você tem um trato muito transparente com o cliente, né? Você se comunica em tudo que está acontecendo na obra, né? Eu acho assim que a premissa de você trabalhar, prestar serviço é ser transparente. Não adianta você achar que você sabe, você vai esconder alguma coisa, vai passar alguma coisa batido, que eu não vejo assim. Eu digo que não é mais nem na palavra nem transparência, é mais participação. Quando você se sente inserido no que você faz, cliente, você, o resultado é o sucesso. É isso entendeu? aí, Julião. Isso mesmo. Então, não tem outra palavra para isso. Ô, Júlio, para a gente mesmo. encerrar aqui, o sonho que se sonha só... É só um sonho. E o sonho que se sonha junto, a Giallo constrói. É isso aí. Muito bom. Júlio, obrigado. Ótima a tua participação. Grãocast foi maravilhoso com você. Valeu, querida. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui, Luciana. Obrigada, André, Júlio. Obrigado a vocês aí por esse convite maravilhoso. Debutei hoje em podcast. Adorei. Valeu, querido. Valeu. Um grande abraço.